Olá, é possível a neutralidade de pensamento no interior das ciências humanas? Ou, por outras palavras, é possível a produção de um conhecimento a respeito da sociedade que seja marcado pela neutralidade por parte do investigador? É a, é a resposta para esta pergunta que Lucian Goldman direciona algumas páginas de seu estudo Ciências Humanas e Filosofia em um capítulo inicial intitulado O Método em Ciências Humanas. Para tal, ele procura focar a atenção fundamentalmente em dois pilares da sociologia, ou seja, Emile Durkheim e Max Weber. Observa, neste sentido, Goldman, que a sociologia nasceu nos últimos séculos, nos últimos anos do século XIX, depois das obras de Saint-Simon, Comte e Spencer, obras que são mais programas do que investigações concretas, e atingiu seu ponto culminante com os trabalhos de Emile Durkheim e os durkheimianos, e na Alemanha, os trabalhos de Max Weber. Lembremos que há uma crítica de Durkheim a respeito dos precursores da sociologia. Durkheim observará que até aquele momento, ou seja, no momento em que ele está procurando construir a sociologia como ciência, existiram esforços para se compreender a sociedade. No entanto, estes esforços se direcionavam muito mais no sentido de demonstrar o que deveriam ser as sociedades do que efetivamente apresentar o que as sociedades eram. Neste sentido, Durkheim se apresentará como um defensor da sociologia como uma área de conhecimento verdadeiramente científica. Para Goldman, havia no pensamento destes investigadores, ou seja, Saint-Simon, Comte, Spencer e, posteriormente, Durkheim e Weber, havia no pensamento destes investigadores uma noção insuficiente da objetividade, pois faziam com que dependessem unicamente da inteligência, da penetração e da honestidade individual do pensador, desconhecendo, por sua vez, a identidade do sujeito e do objeto nas ciências humanas e suas consequências para sua natureza e seus métodos. Por outras palavras, o sujeito que investiga faz parte do mundo que está investigando. Portanto, ele não está dissociado das relações sociais que ele está procurando compreender. E isto tem consequências do ponto de vista do método que será adotado para compreender esta realidade. O pensamento conservador não adotará, seguramente, o mesmo método do qual se vale um pensador que está ancorado na dialética ou no referencial marxiano da possibilidade de superação da sociedade capitalista. Portanto, a investigação, desde o início, ela já se encontra comprometida pelo fato de que o investigador faz parte do mundo. Isto quer dizer que é impossível a objetividade no processo de investigação das relações sociais? Esta não é a resposta de Goldman. O que ele está acentuando é que é possível a objetividade, é possível
a construção do pensamento científico no interior daquilo que se denominou por ciências humanas e, em particular, da sociologia. No entanto, é uma inocência acreditar na neutralidade do pensamento, uma vez que toda construção do conhecimento, toda construção científica sempre está imersa em uma sociedade estruturada em classes. Isto no caso da sociedade contemporânea. Não se quer afirmar com isto que desde os primórdios da humanidade existem as classes, mas desde quando se procurou fundar a sociologia como ciência, o terreno no qual esta forma de conhecimento que se queria emergiu é o terreno de uma sociedade ancorada em classes sociais bem definidas. De um lado, os donos do capital e, de outro lado, a grosso modo, a força de trabalho. Prossegue Goldman, observando que constatamos, de início, que tentando elaborar uma sociologia científica, Durkheim, por exemplo, assim como seus discípulos, fizeram depreender dois princípios contidos na obra de Marx e que hoje constituem uma aquisição definitiva para todo o estudo sério. A primeira destas conquistas, que já estava presente nas reflexões marxianas, mas que também estará no horizonte do pensamento durkheimiano, é o de que o estudo científico dos fatos humanos não pode fundar, logicamente, por si só, nenhum juízo de valor. A utilidade técnica das ciências sociais reside somente no estabelecimento de imperativos hipotéticos, relações entre certos meios e certos fins, e no fato de tornar conscientes as consequências implicadas pela adesão a certos valores. Portanto, a investigação ela contribui a desvendar quem é o homem no mundo e quais são as relações sociais nas quais estes homens estão imersos. Uma segunda conquista que advém deste processo, destes esforços para se conquistar a objetividade do conhecimento, é o reconhecimento de que o pesquisador deve esforçar-se por chegar à imagem adequada dos fatos, evitando toda deformação provocada por suas simpatias pessoais ou por suas antipatias pessoais. Portanto, a construção do conhecimento científico não está baseada no para mim, eu acho que é isto, ou para outro, eu acredito que aquilo não tenha o mínimo sentido. O que importa para a ciência é compreender os fatos tal como eles são ou aproximativamente são, deixando de lado os juízos de valor, os gostos, as preferências individuais, as paixões individuais. É o objeto que precisa revelar o que ele efetivamente é. E para isto é necessário uma investigação que esteja despossuída dos seus julgamentos morais. Lembremos, por exemplo, que a crítica que Marx faz à sociedade capitalista não é uma crítica de valor moral, é uma crítica na qual a investigação revela as contradições e as mazelas da sociedade burguesa. Daí que é necessário superar essa sociedade burguesa. Mas mesmo neste plano, não é o desejo de Marx que está falando, ou o desejo de Engels. A possibilidade de superação da sociedade capitalista está dada pelo próprio movimento imanente desta sociedade. Movimento este que Marx e também Engels apreendem nas suas contradições
presentes ali naquele momento em que estão analisando o objeto, ou seja, o capitalismo do momento da grande indústria. Admitidos estes dois pontos, coloca Goldman, o problema da objetividade nas ciências humanas coloca-se em toda sua amplitude. A partir daí, ele começa a assinalar alguns elementos do pensamento de Durkheim e, posteriormente, de Weber, para explicitar como que estes dois autores se enganaram ao acreditarem na possibilidade de uma ciência neutra, uma ciência que estivesse acima das contradições reais da sociedade que estavam analisando. Observa Goldman. Durkheim parece acreditar que o conhecimento desses dois pontos anteriormente explicitados basta para assegurar a objetividade da pesquisa. Pede-se ao sociólogo, na leitura durkheimiana, que estude os fatos sociais como coisas, de fora, nunca se perguntando se isto é epistemologicamente possível, se isto é teoricamente possível. Durkheim acreditava que era possível a existência da neutralidade desde que o investigador abandonasse as pré-noções, os pré-julgamentos a respeito do objeto que pretendia investigar. Nesse sentido, para Durkheim, a ingerência de juízos de valores na investigação sociológica se constituía em simples sobrevivência provocada pela juventude daquela ciência, a qual ele chamava por sociologia. Era já um comportamento que havia sido superado pelas ciências físico-químicas e também pela matemática. Nestas áreas de conhecimento, o investigador tinha já a clareza de que era necessário afastar-se de qualquer pré-noção a respeito do objeto que ia investigar, a fim de poder descobrir o que aquele objeto era para além das suas convicções individuais pessoais. No entanto, este comportamento ainda era bastante limitado na transição do século XIX para o século XX, período no qual Durkheim viveu, uma vez que uma ciência chamada sociologia ainda estava dando os seus primeiros passos e muitas das investigações estavam presas ainda aos vícios anteriores presentes, seja no pensamento de Saint-Simon, seja no pensamento de Comte ou de vários outros que procuraram compreender o que era a sociedade. Sabemos hoje, diz Goldman, que a diferença entre as condições de trabalho dos físicos, químicos e fisiólogos e a dos sociólogos e historiadores não é de grau, mas de natureza. É uma diferença bastante distinta daquela que Durkheim procurava, em certo sentido, eliminar. Para ele, bastava adotar a postura que já era presente nas ciências físico-químicas, como se a sociologia fosse uma extensão dos procedimentos adotados por aquelas ciências. Daí, Goldman afirmar que sabemos hoje que a diferença entre as condições de trabalho dos físicos, químicos e fisiólogos e a dos sociólogos e historiadores não é de grau, mas de natureza. No ponto de partida da investigação física ou química, há um acordo real e implícito a respeito do valor da natureza e do fim da pesquisa. Há um consenso quando se parte, por exemplo, para estudar o que é a água. Toda a investigação, independente da crença ideológica dos indivíduos, é necessário
partir da constatação de que a água tem moléculas de hidrogênio e moléculas de oxigênio. Ou seja, não é uma ideologia ou de direita ou de esquerda que vai definir o que é a água. O pesquisador, seja de um leque ideológico, seja de outro, ele tem que partir deste princípio na sua investigação. Portanto, não intervém aí a questão das classes sociais, da estrutura de classes sociais dentro da qual vive o mundo moderno e dentro da qual se constituiu a sociedade capitalista, entre outras sociedades que existiram ao longo da história. Neste caso, a falta de objetividade no trabalho de um cientista, no caso das ciências naturais, neste caso, a falta de objetividade no trabalho de um cientista só pode ser causada por defeitos pessoais, ou seja, espírito de sistema, falta de penetração, caráter apaixonado, verdade e, no limite, falta de probidade intelectual. Não tem como se adotar um outro ponto de partida para se compreender o que é o oxigênio, o que é o hidrogênio, a não ser que aquele que se debruça sobre isto queira falsear qual é a estrutura básica da água. Outra é a situação nas ciências humanas. Nas ciências humanas, diz Goldman, a situação é diferente, pois o conhecimento adequado, ele é produzido no interior de uma estrutura na qual os indivíduos possuem determinadas consciências, determinados valores que jogam para o plano da vida cotidiana mais geral. No caso das ciências humanas, a objetividade não é mais uma questão de investigação do pesquisador. Não se trata mais da inteligência, penetração, honestidade intelectual e outras qualidades ou defeitos que possa ter o indivíduo. Pelo contrário, intervém as crenças que circulam no interior daquela estrutura social. É daí, por exemplo, um exemplo que poderíamos dar neste sentido é o fato de que sabemos que a Terra é redonda, que o globo terrestre não é quadrado. No entanto, isto não impede que existam aqueles que desenvolvam teses e mais teses, argumentos e mais argumentos para tentarem confirmar ou para afirmar que a Terra é plana e não redonda, o que significa que a Terra ela não tem relevo, a Terra não tem nem pontos altos nem pontos baixos, ela é uma superfície praticamente lisa. Ora, sabemos que a Terra não é plana. Isto não impede que se desenvolvam pensamentos que pretendam exprimir com a ideia da Terra plana um valor de objetividade, contrapondo-se à ciência e considerando o conhecimento científico existente como inútil. Goldman fornece, neste sentido, um exemplo bastante claro. Diz ele, no século XVII, um partidário da astronomia ptolomaica podia exercer seu engenho e sua penetração excepcionais, a fim de adaptar a hipótese aos dados empíricos constatáveis. Podia ser de uma honestidade intelectual exemplar, sublinhar as insuficiências de sua teoria na explicação dos fatos, criticar os outros investigadores por silenciar sobre certas coisas, contentar-se com aproximações, etc. Contudo, tudo isso não tornaria seu trabalho mais científico enquanto não renunciasse
ao ponto de partida, a hipótese da imobilidade da Terra, e não aceitasse entrar em choque contra os interesses e a ideologia da Igreja. Lembremos, por exemplo, a situação clássica de Galileu Galilei. Nas ciências humanas, prossegue Goldman, não basta, como acreditava Durkheim, pôr em dúvida verdades adquiridas e abrir-se inteiramente aos fatos, pois o pesquisador aborda muitas vezes os fatos com categorias e pré-noções implícitas e não conscientes, que lhe fecham de antemão o caminho da compreensão objetiva. Ou seja, Durkheim acreditava que era possível abandonar as pré-noções para investigar o objeto. Goldman está dizendo, ao colocar que é possível fazer da mente uma tábua rasa, Durkheim já está dentro de um determinado terreno ideológico, ao qual ele não tem consciência que existe, mas, efetivamente, está dentro de um determinado terreno ideológico. Ele está operando quando, inclusive, seleciona a perspectiva de análise, no caso, as instituições, ele já está operando com pré-noções implícitas, ainda que não conscientes. Ele poderia, por exemplo, tomar como ponto de partida o modo de produção, poderia tomar como ponto de partida as classes sociais, poderia tomar como ponto de partida o capital. No entanto, ele toma como ponto de partida as instituições. Lembremos que Durkheim, nas regras do método sociológico, coloca que a sociologia poderia ser chamada também de ciência das instituições. Ao fazer isto, ele já estava realizando uma adesão ideológica a determinados princípios, não apenas de investigação, mas também de compreensão da sociedade, daquilo que moveria a sociedade. Nesse sentido, as pré-noções já estavam abandonadas desde o início. Portanto, o otimismo de Durkheim, a pouca realidade que para ele tinha o problema das ideologias, apenas exprimiam a tradição otimista de uma burguesia que fora relativamente ainda pouco abalada pelo desenvolvimento de um proletariado que pudesse impor sua própria visão socialista. Diferente não é o caso de Weber, observa Goldman. Weber não vai propor o abandono das pré-noções. No entanto, trabalhará com a ideia de que o real é infinito e de que, portanto, o investigador só pode conhecer partes do real. No entanto, diferentemente de Durkheim, para Weber é impossível se construir o objeto de investigação sem se apropriar de determinados elementos que estão presentes naquele objeto selecionado pelo investigador. Daí que Weber vai introduzir certos julgamentos de valores no ponto de partida da investigação. Para Weber, no entanto, selecionados estes valores, o julgamento de valor propriamente dito deveria ser abandonado. Caberia ao investigador deixar aqueles elementos falarem por si mesmo. Daí observar Goldman. Weber tem consciência do fato de que, se a ciência não pode, logicamente, nem infirmar, portanto, negar, nem confirmar qualquer juízo de valor, não lhe é menos impossível eliminar tais juízos do trabalho de pesquisa, quando se trata de ciências humanas. No entanto, Weber não pretende suprimir toda pré-noção e todo juízo de valor, mas, ao contrário, integrá-los conscientemente na ciência e fazer deles instrumentos úteis na investigação da verdade objetiva.
ou seja, conhecer aproximativamente o objeto, tal como aquele objeto é à luz dos elementos que ele selecionou na realidade e que se configuram através dos tipos ideais. Weber adota um ponto de vista diferente do de Durkheim. Para ele, as ciências físico-químicas, elas buscam as leis gerais, enquanto que o estudo sociológico, ele aspira apenas a um estudo objetivo, explicativo e compreensivo dos indivíduos físicos e das individualidades históricas e sociais. Lembremos que, para Weber, as leis existem, mas como leis probabilísticas, não como leis tal como tratadas nas ciências físico-químicas. Para Weber, ciência alguma é capaz de traduzir a realidade de maneira exaustiva. Em razão disto, constrói seu objeto, através dos tipos ideais, constrói seu objeto por uma escolha que guarda o essencial e elimina o acessório. Para as ciências físico-químicas, o essencial, na leitura de Weber, é o que se repete e pode incorporar-se num sistema de leis gerais. Para as ciências humanas, no entanto, a individualidade histórica se constrói pela escolha daquilo que é essencial para nós, ou seja, para o investigador, para os nossos juízos de valor. Portanto, juízos de valor que detém o investigador. Assim sendo, a realidade histórica muda de época para época, com as modificações de tábuas de valor. Toda sociedade, ela detém a apreensão, ou ela está ligada a determinados valores. O investigador, ao reter o seu objeto, ele vai procurar aprender ou operacionalizar com estes valores que circulam na sociedade e que podem ser explicativos para compreender um determinado objeto. É esses valores que ele selecionará para compreender aquele objeto que toma como investigação. Observemos, por exemplo, Weber na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Para compreender quais foram as religiões ou qual religião foi importante para o desenvolvimento do capitalismo, Weber não vai reter todas as religiões do mundo, e sim religiões que tinham importância, por exemplo, na vida cultural alemã. E a partir daí, ele vai construir um determinado tipo ideal para investigar, dentre estas religiões, quais tiveram importância e quais não tiveram nenhuma importância no processo de constituir uma determinada ética capitalista que conduz ao espírito do capitalismo. A ideia fundamental de Weber, prossegue Goldman, é que, intervindo os juízos de valor somente na escolha e na construção do objeto de investigação, se torna possível, em seguida, estudá-lo de maneira objetiva, ou seja, não interferindo mais no objeto e no desenvolver da investigação do objeto. A ideia fundamental de Weber é que, intervindo o juízo de valor somente na escolha e na construção do objeto, se torna possível, em seguida, estudá-lo de maneira objetiva e independente dos juízos de valor que foram selecionados, sendo negligenciáveis os elementos eliminados. Inútil sublinhar o caráter incorreto desta ilusão, destaca Goldman. É óbvio que os elementos escolhidos pelo investigador determinam de antemão o resultado do estudo. Não sendo os valores os nossos, os de nossa cultura ou de nossa sociedade, mas o de tal ou tal classe social,
aquilo que uma perspectiva eliminar, uma perspectiva de análise eliminar, como não essencial, pode ser, ao contrário, muito importante para outra perspectiva. Portanto, os esforços para se constituir uma ciência neutra se revelaram totalmente ineficazes e ilusórios. É importante sempre observar que a realidade ela é infinita, mas é possível compreender aproximativamente a realidade e que este conhecimento aproximativo da realidade jamais será um conhecimento dado pela neutralidade, uma vez que aquele que investiga está imerso no mundo social. Daí, uma afirmação bem posterior de décadas depois, realizada por Pierre Bourdieu, quando ele reivindica a necessidade de se fazer uma sociologia da sociologia, uma vez que aquele que está procurando produzir conhecimento está imerso na própria sociedade ou no próprio campo de onde ele pretende que brote este conhecimento. Com estes elementos, encerramos estas breves discussões que Goldman faz a respeito da possibilidade ou não da neutralidade do conhecimento no terreno das ciências humanas. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui dialogando com estes textos clássicos da sociologia. Até uma próxima.